Fala aí, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de física. E nessa aula aqui a gente vai conversar a respeito das leis de Newton. A gente tem basicamente três princípios ou três leis aqui para estudar. O princípio fundamental da inércia, o princípio fundamental da dinâmica e o princípio fundamental da ação e reação. Quando a gente compreende bem esses princípios, a gente consegue entender praticamente todos os movimentos que ocorrem aqui na Terra e também consegue explicar como que ocorrem certos fenômenos, beleza? Fenômenos esses ligados aos movimentos, ok? Então vamos lá, vamos estudar cada uma dessas leis aqui agora e entender um pouquinho sobre elas. A primeira lei que a gente tem, que é o princípio fundamental da inércia, diz pra gente o quê? Diz pra gente que todo corpo, sem exceção, tende a permanecer em seu estado de movimento, a menos que uma força resultante diferente de zero atue sobre ele. O estado de movimento de um corpo é como ele se encontra em um certo momento, que pode ser em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Sendo assim, a primeira lei de Newton diz pra gente o quê? Que se um corpo estiver em repouso, ele vai permanecer em repouso. Se um corpo estiver em movimento, ele vai permanecer em movimento em linha reta e com velocidade constante. Ou seja, se ele está em repouso, ele permanece em repouso. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, ele permanece em movimento retilíneo uniforme. Ele só vai começar a se movimentar se uma força resultante diferente de zero for aplicada sobre ele. Ele só vai aumentar ou diminuir a velocidade se uma força resultante diferente de zero for aplicada sobre ele. Ele só vai mudar a direção de movimento se uma força resultante diferente de zero for aplicada sobre ele. E a gente tem diversos exemplos disso aqui no dia a dia. Por exemplo, imagine que você esteja dentro de um ônibus, tá? Eu gosto de usar um ônibus porque é uma coisa que todo mundo anda, todo mundo conhece, todo mundo sabe como que é. Então imagine que você esteja sentado dentro de um ônibus. Vamos supor que inicialmente esse ônibus está parado. Quando o motorista pisar no acelerador, o ônibus vai começar a se movimentar, certo? Você que está ali no seu lugarzinho direitinho, o que vai acontecer? Você vai ser jogado para trás, não vai? Você vai sentir que seu corpo está sendo jogado para trás. Não é que ele está sendo jogado para trás, é que o seu corpo quer permanecer no estado de movimento que ele estava. Ele estava parado ali em repouso, ele quer continuar em repouso. Aí, claro, o banco que está ali, ou se você estiver em pé segurando em algum lugar, vai exercer uma força sobre você e te colocar em movimento, beleza? Mas se não tivesse essa força, se você tivesse ali parado, sabe, no ônibus e não estivesse segurando em nada, quando o ônibus acelerasse, você ia ser jogado lá para trás, porque o seu corpo quer permanecer em repouso do jeito que estava. Agora vamos imaginar no outro caso, que o ônibus já está em movimento ali com velocidade constante, você está dentro dele, está de boas ali, está tranquilo, e aí do nada o motorista pisa no freio. O que vai acontecer com você? Você vai ser jogado lá para frente, vai ser projetado lá para frente. E por que você vai ser jogado, projetado lá para frente? Porque o seu corpo que estava em movimento vai querer continuar em movimento, com a velocidade que estava naquele momento e em linha reta, ou seja, indo para frente. Há um detalhe, até por isso que a gente tem que usar um cinto de segurança em um carro, porque se a gente não tiver com o cinto de segurança, o que vai acontecer? Na hora que o carro bater, que o carro frear, seu corpo vai ser projetado para frente. O cinto de segurança aplica uma força sobre você e faz você parar junto com o carro, mudar de estado de movimento junto com o carro, beleza? Olha o que eu falei, se não tiver essa força aí, que o cinto vai exercer sobre você, o seu corpo vai permanecer no estado de movimento que estava. Show de bola? Conseguindo entender até aí? Terceiro caso, vamos imaginar que você ainda está ali sentado no ônibus e o ônibus está se movimentando. Quando o ônibus faz uma curva, por exemplo, vai fazer uma curva para a esquerda, o que vai acontecer com você? Você já percebeu que você é jogado assim para fora, para o outro lado, para o lado oposto ao qual o ônibus está fazendo uma curva? Porque se o ônibus está indo em linha reta e seu corpo está ali tranquilo, na hora que o ônibus fizer a curva, o seu corpo quer continuar indo em linha reta. Na verdade, na tangente em relação àquela curva, tá? Então, por isso que você vai ser sempre jogado para o outro lado, porque seu corpo, pela inércia, quer continuar do jeito que estava, ok? Então, a ideia é essa.
todo corpo tende a permanecer em seu estado de movimento. Se está em repouso, vai querer ficar em repouso. Se está em movimento retilíneo e uniforme, vai querer continuar a ficar em movimento retilíneo e uniforme, a menos que uma força resultante diferente de zero seja aplicada sobre ele. Beleza, agora que a gente já conversou sobre a inércia, a gente vai conversar aqui também sobre a dinâmica, tá? O princípio fundamental da dinâmica diz o que pra gente? Diz pra gente o que vai acontecer com esse corpo quando uma força resultante diferente de zero for aplicada sobre ele, tá? Wesley, olha só, lá na aula de força, você falou que a força pode alterar o estado de movimento de um corpo ou deformar esse corpo. No caso, a segunda lei de Newton diz pra gente o que acontece quando essa força altera o estado de movimento desse corpo, beleza? Quando essa força altera o estado de movimento desse corpo, esse corpo vai sofrer o quê? Uma aceleração. Então se liga aí, a segunda lei de Newton diz pra gente que quando uma força resultante diferente de zero é aplicada sobre um corpo, esse corpo vai sofrer uma aceleração. Então imagine aqui que inicialmente a gente tem um corpo, aí vai ser aplicada uma força resultante diferente de zero sobre esse corpo. E um detalhe, esse corpo possui uma massa. Qual vai ser a aceleração sofrida aqui por esse corpo? Bem, a aceleração sofrida por esse corpo, de acordo com a segunda lei de Newton, é igual... Detalhe, a aceleração é uma grandeza vetorial, por isso que eu coloquei a setinha aqui. É igual à força resultante atuando sobre esse corpo, uma grandeza vetorial também, dividido pela massa. A massa é uma grandeza escalar, por isso que não tem a setinha. O que isso aqui está dizendo para a gente? Que quanto maior for a força atuando sobre esse corpo, maior é a aceleração, certo? E quanto maior for a massa desse corpo, menor é a aceleração que esse corpo vai sofrer. Quero que o corpo tenha uma certa aceleração. Eu vou aplicar uma força, certo? Se eu aumento a força que eu vou aplicar sobre esse corpo, a aceleração que ele vai sofrer vai aumentar. Mas se a gente tem dois corpos diferentes e a gente vai aplicar uma força, a mesma força sobre esses dois corpos, qual que vai sofrer maior aceleração? Aquele que tem menor massa. É até por isso que a gente costuma dizer que a massa é a medida... É legal anotar isso aqui agora, eu falei que a gente ia falar sobre isso depois. É a medida da inércia de um corpo. Beleza? A medida da inércia de um corpo. Por quê? É a massa que vai dizer pra gente a resistência que esse corpo vai oferecer à mudança de estado de movimento. Imagine o seguinte, que você queira limpar a sala, ou limpar a casa de uma forma geral. E aí você tem uma mesinha e tem um guarda-roupa. Eu acho que eu até falei com você sobre esse exemplo na aula passada, não foi? Qual que é mais fácil para tirar do lugar? Sem dúvida, é a mesinha. Porque a massa da mesinha é menor, ela vai oferecer menor resistência à mudança de estado de movimento. Então vai ser muito mais fácil tirar essa mesinha do lugar. Beleza? Por isso que eu estou falando que a massa é a medida da inércia de um corpo. E a inércia é o quê? É o fato do corpo querer permanecer em seu estado de movimento. Então, quanto maior a massa do corpo, mais ele quer permanecer naquele estado de movimento. Mais difícil vai ser para tirar ele daquele estado de movimento. Show de bola até aí? Outro exemplo bem legal também que a gente pode falar aí é sobre um carro e um caminhão. Vamos supor que os dois estejam se movimentando com a mesma velocidade. Qual que vai ser mais difícil aí para fazer ele parar? É mais difícil fazer o caminhão parar ou o carro parar? Sem dúvida o caminhão, porque o caminhão tem uma massa bem maior do que a massa do carro. Então vai ser necessário fazer uma força bem maior ali sobre o caminhão do que para fazer essa força sobre o carro, mesmo os dois estando inicialmente com a mesma velocidade. É legal a gente lembrar que a aceleração altera a velocidade do corpo, tá? Então a aceleração que esse corpo vai sofrer vai depender da força e da massa. Quanto maior a força, maior a aceleração, e quanto maior a massa, menor a aceleração, tá? Bem, eu vou apagar isso aqui agora, porque eu quero fazer um exemplo aqui com você, tá? Um exemplo rápido, tá? Mas é só para a gente entender aqui um pouquinho essas ideias. Bem, você vai ver em muitos e muitos livros que essa segunda lei de Newton não é apresentada dessa forma, ela é apresentada dessa forma aqui.
A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. É a mesma coisa. A única diferença é que eu gosto de apresentar aqui para você a ideia de que a aceleração depende da força que a gente aplica sobre o corpo e também da massa que esse corpo tem. Por isso que eu prefiro essa forma. Mas se você já está acostumado com essa forma, não tem problema, tá? E aí imagina o seguinte, vamos supor que a gente tem aqui um corpo de massa igual a 5 kg, beleza? E a gente vai aplicar uma força igual a 40 newtons. Qual vai ser a aceleração que esse corpo vai sofrer? Bem, é igual a força dividido pela massa. Um detalhe, quando a gente está interessado apenas no módulo, a gente pode calcular apenas o módulo tirando essa setinha aqui de cima. Já estou identificando que é o módulo. A força resultante aqui é igual a 40 newtons. E a massa? 5 kg. 40 dividido por 5 é igual a quanto? Bem, é igual a 8. 8 o quê? Metros por segundo ao quadrado, porque isso é uma aceleração, ok? Beleza? Conseguiu entender como calcular um módulo da aceleração? Calcula o módulo da força resultante, depois você vai calcular o módulo da aceleração usando essa ideia da segunda lei de Newton. Última coisa aqui para falar com você. Repare que a aceleração e força são grandezas vetoriais e a massa é uma grandeza escalar. Sendo assim, a aceleração sempre vai ter a mesma direção e sentido que a força resultante. Então, se a força resultante está aplicada para a direita, a aceleração vai ser para a direita. Se a força resultante está aplicada para cima, a aceleração vai ser aplicada para cima, beleza? Então, vai ser sempre assim, a aceleração sempre vai ter mesma direção e sentido que a força resultante. Show? Ok. Agora que a gente já falou a respeito da inércia e da dinâmica, vamos falar sobre a ação e reação. E um detalhe interessante sobre a ação e reação, que é a partir dessas ideias que a gente fala que a força é um produto da interação entre dois corpos. Por quê? Quando um corpo exerce uma força sobre um outro, esse outro vai reagir e aplicar uma força sobre o primeiro. A minha mão empurrando a outra mão vai exercer uma força sobre ela. A outra vai reagir e aplicar uma força sobre a primeira, certo? A gente aqui, empurrando o quadro, a gente vai exercer uma força sobre o quadro. Você pode fazer isso sobre a parede, tá? A gente vai exercer uma força sobre a parede e a parede vai exercer uma força sobre a nossa mão, tudo bem? Ação e reação. Você caminhando. Quando você caminha, o seu pé, nesse caso, vai exercer uma força sobre o chão, uma força para trás, certo? O chão vai exercer uma força sobre o seu pé, mantendo o seu pé ali paradinho e permitindo que você consiga se impulsionar, ok? Então é aí que tá, você exerce uma força no chão para trás, o chão exerce uma força sobre o seu pé para frente, e aí você consegue caminhar. Ação e reação. Seu corpo exerce uma força sobre o chão exerce uma força sobre o seu corpo, beleza? Dois corpos interagindo entre si. Um exerce uma força sobre o outro exerce uma força sobre o primeiro, ok? Uma pessoa nadando. Se você estiver nadando, o que você está fazendo? Você está exercendo uma força sobre a água está exercendo uma força sobre você e te impulsionando para frente. Terceiro exemplo, um foguete subindo. Quando um foguete está subindo, normalmente ele vai ter um sistema de propulsão, que pode ser um gás, que pode ser uma explosão, que pode ser um ar, enfim, um sistema de propulsão. Todo foguete se baseia nisso, ter um sistema de propulsão. Sendo assim, esse foguete vai expelir alguma coisa, que pode ser gases, tá, para baixo. Esses gases vão o quê? Aplicar uma força sobre o foguete para cima. Vão impulsionar esse foguete para cima com essa força. Ação, reação. Note que todo o processo de interação sempre vai ter forças atuando em pares. Uma que a gente chama de ação e a outra que a gente chama de reação. Isso que é a terceira lei de Newton. Então, sempre que a gente tiver dois corpos interagindo, a gente sempre vai ter o quê? Uma força de ação e uma força de reação. Um detalhe interessante que a gente tem que guardar, e isso você tem que anotar aí no seu caderninho, tá? As forças de ação e reação atuam em pares, sempre, tá? Porque temos dois corpos interagindo, então temos forças ali em pares. Elas possuem mesma direção, mesma intensidade, mas sentidos opostos. Como assim? Aqui no caso que você está andando, se você aplica uma força para trás aqui, essa força está na horizontal. O chão vai exercer uma força sobre o seu pé também na horizontal.
só que com sentido contrário. E a força que você exerce sobre o chão, se tiver um módulo igual a 10 newtons, vai ser igual à força que o chão vai exercer sobre você, ou seja, também vai ter um módulo igual a 10 newtons. Então, as forças sempre atuam em pares e sempre têm a mesma direção. Então, se uma força está na horizontal, a outra também vai ter que estar na horizontal. Se uma está na vertical, a outra também vai ter que estar na vertical. Elas têm sentidos contrários, ou seja, se uma está para a esquerda, a outra está para a direita. Se uma está para baixo, a outra está para cima. Mas elas têm que ter a mesma intensidade, tá? Se uma tem 10 newtons, a outra tem que ter 10 newtons. Beleza? Conseguiu compreender essa ideia? Show de bola! Então, quero deixar aqui para você um grande abraço e falar que a gente se encontra aí na próxima aula.